Já estamos de volta com o programa Lições da Bíblia dessa semana. Olha, esse é o primeiro tema de uma nova temporada. Se você está ligando a sua televisão agora, saiba que o tema de hoje é Unidade em Cristo. É um novo tema, uma nova temporada. Por 13 semanas vamos estar juntos conversando sobre as facetas em torno desse tema, a unidade em Cristo. Hoje estamos conversando com pastores amigos que visitam o programa, os pastores Edmilson Lima e Rubens Mandelli. E eu aproveito aqui esse momento e ofereço para você que está acompanhando o programa de hoje o nosso curso bíblico. O nosso maior prazer, a nossa maior alegria é que você viva para estudar a palavra de Deus. A Novo Tempo oferece para você gratuitamente este curso Princípios. O programa Lições da Bíblia oferece para você o curso Princípios. Neste curso, uma revista colorida de praticamente 100 páginas, que nós podemos enviar gratuitamente para você, para sua casa, você vai encontrar temas incríveis. Um dos temas que você vai encontrar aqui é justamente sobre a queda do homem, a desobediência do homem e o que causou a desunião entre o homem e Deus. Peça agora, entre em contato com a gente por telefone 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai poder fazer o seu pedido e nós vamos mandar sem nenhum custo para você. Nós repartimos gratuitamente aquilo que o Senhor Jesus nos deixou também gratuitamente com você. Se você preferir online, entre no blog do programa novotempo.com/lições da Bíblia e você vai clicar exatamente nesta imagem aqui da revista que vai estar à direita do seu blog, do blog do Lições da Bíblia, e ali você vai poder colocar o seu nome, endereço, para onde você quer que seja enviado então a correspondência, tá bom? E estude a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos transforma e nos coloca num novo patamar de conhecimento e de condição também para decidirmos sobre Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amigos, estamos aqui conversando no segundo bloco já, e o tema agora é a continuidade de criação e queda. Já entendemos no primeiro bloco que a queda quebrou essa relação de amor, mas eu queria que a gente conversasse um pouco mais sobre as consequências. Nós temos consequências importantes que o pecado trouxe nessa queda da humanidade diante de Deus, né? Então eu queria que a gente começasse esse bloco conversando sobre isso, começar com o pastor Rubens. Sim. Né? Pastor Lanza, o que nós vemos, né, a partir do capítulo 3 do livro de Gênesis são as consequências, né? E esse é um tema que perpassa por toda a Bíblia. Nós vemos as consequências, desuniões, problemas entre família. Ali já no início do livro de Gênesis, no capítulo 4, né, o primeiro assassinato. E depois nós caminhamos, né, e o nosso guia de estudos menciona a questão do dilúvio. Veja a que ponto chegou, né? Aquela coisa linda, a criação de Deus, aquela coisa espetacular que Deus fez, foi ao ponto de ser destruída, né, pelas águas do dilúvio. A que ponto chegou, né, a queda, o que o pecado fez com a obra maravilhosa da criação de Deus. A palavra usa o termo forte, né, que Deus passou por um arrependimento de ter criado a humanidade. Como é que deve ter sido esse arrependimento, né? Porque não pode ser como um ser humano, né, que é volúvel, uma hora faz uma coisa, se arrepende, outra hora faz outra. Como é que é essa questão desse arrependimento, pastor? Seria mais um arrependimento ligado à tristeza, né? Deus olhar e Deus se entristecer pelo que ele percebia agora no ser humano. Mas eu estava aqui pensando, sabe, no guia de estudos, em relação, por exemplo, a Adão e Eva, nessa quebra da unidade. Porque é o seguinte, a gente percebe assim, em Adão e Eva, a gente percebe a unidade do casal. Em Noé, a gente percebe a unidade na família, Deus já com uma família. Uma das belezas, aliás, a grande beleza da palavra de Deus é em meio ao pecado, em meio à queda, a gente já perceber Deus em ação, trabalhando para resgatar a unidade. Mas, por exemplo, com Adão e Eva, ali em Gênesis 1:28, e eu leio aqui o texto, diz assim, olha, quando Deus criou o homem, e Deus os abençoou, Gênesis 1:28, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. A gente percebe aqui
Inicialmente, Deus diz assim, Adão e Eva, vocês juntos irão dominar. Já com a queda, a gente percebe que cada um quer dominar, não apenas cada um quer dominar os animais, mas cada um agora vai querer dominar o outro. Olha como é que o pecado já mancha. Parece que esse domínio, depois do pecado, ele se assemelha com a busca insana do poder, não é? Parece que ele começa a se mesclar. Não, eu preciso dominar essa pessoa, preciso ter poder sobre ela. Eu preciso estar acima. E isso gera uma desestabilidade muito grande nas relações humanas. Aliás, esse parece ser um dos principais elementos que quebra a unidade, é exatamente o desejo de supremacia, de querer mandar, sabe? A palavra submissão ou insubmissão está intrinsecamente ligada à união ou desunião. Claro. Você percebe Lúcifer no céu, ele racha, ele rompe com a unidade do céu, porque ele quer o quê? Ele quer o poder. O que Lúcifer, o que Satanás usa como argumento para levar Eva a romper com Deus? O poder, você será como Deus. Rompa com Deus e você não vai morrer, você será como Ele. Olha só, esse desejo pelo poder rompendo o vínculo da unidade. E a gente pode até pensar, trazendo assim para os nossos dias, quantos lares, às vezes a gente nota que existe a desunião, há casais que estão se separando porque às vezes não conseguem se definir. E eu fico assim pensando, pastor Lanza, a palavra humildade, ela antecede até mesmo a palavra unidade. A gente nota a humildade no próprio Deus. Deus não precisaria criar o ser humano, Ele cria por amor. Por amor. Muitas pessoas, elas estão rompendo com a unidade porque falta a unidade. É verdade. É uma situação bastante clara que fica no texto para a gente aqui, não é? Pois não, Rubens. Pastor Lanza, quando nós chegamos, né, nesse ponto da história, tudo isso que o pastor mencionou, a questão da falta da humildade, com certeza hoje os nossos telespectadores que estão nos vendo são pessoas que estão sofrendo com as consequências da queda, problemas relacionados à família, como o pastor mencionou, na própria comunidade cristã, às vezes dificuldade, algum tipo de desinteligência que há ali. São todas, né, consequências. Eu gosto de pensar ali na questão do dilúvio, quando nós comparamos Gênesis 1 com ali Gênesis capítulo 9, né? É interessante, por exemplo, no versículo 1 do capítulo 9 de Gênesis, nós encontramos Deus repetindo uma ordem que foi dada para Adão e Eva. Ele diz assim, sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. Só que é interessante, por exemplo, no verso 26 do capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos assim que Deus deu a eles o domínio sobre todos os animais e as coisas criadas. Domínio no sentido de governo, né, para eles administrarem, cuidarem. Já no verso 2 do capítulo 9 de Gênesis, pavor e medo de vós virão sobre todos os animais. Já não é um domínio, já não é mais governo, mas é um medo. Né? Lá no capítulo 1 de Gênesis, no verso 29, nós encontramos, por exemplo, Deus repassando ao homem a dieta dele, a comida, né? Ervas, cereais, né? As coisas do campo, enfim, como alimento. E no verso 3 de Gênesis 9, agora ele diz, né? Tudo que se move servos-á por alimento. Dilúvio é uma espécie de vamos pensar assim, de uma recriação, mas as coisas já não eram mais as mesmas, né? Desde o início, como Deus havia estabelecido, como Deus havia criado. Sim. Então, a atitude sempre de Deus, né? Como o pastor Edmilson mencionou, sempre Deus foi atrás, sempre Deus buscando, mas houve um rompimento, as coisas nunca mais ficaram as mesmas. Né? O dilúvio, como o pastor Rubens estava falando, pastor Edmilson, seria como se fosse uma tentativa agora de colocar ordem no caos, porque o dilúvio gerou um caos, né? Exatamente. Não tinha mais erva do campo, não tinha mais nada, não tinha árvore frutífera, demorou para a terra se recuperar dessa catástrofe, né? Então veja o que o pecado causou, né? Quer dizer, uma tragédia tão grande que até aquilo que se movia, que tinha vida, que era para o homem cuidar, dominar, passou a virar alimento a partir daquele momento. É verdade. Como tentativa de preservação da vida na terra. O dilúvio aconteceu também, a gente nota aqui, uma palavra-chave, desde Adão até o dilúvio, é o que Deus colocou como essência ali no verso 28 de Gênesis 1, a multiplicação. Deus sabia que
os seres humanos iriam se multiplicar. E agora, com o pecado, essa multiplicação, ela também viria a ser uma multiplicação pecaminosa. Da maldade. Da maldade. Exatamente. E por isso veio o dilúvio. A lição, aqui na parte de domingo, até comenta um pouquinho sobre os sumérios, que foram aqueles que existiram ali nos tempos do dilúvio. Eram povos inteligentes, artífices. Eles iniciaram a escrita, a produção e confecção de joias. Mas, assim, a arqueologia apresenta que haviam muitos povos na Mesopotâmia e muitos templos de vários deuses. O fio do entendimento aqui não apenas era um pecado do homem para com o homem. A quebra nunca foi somente do homem para com o homem, a quebra da unidade. A quebra da unidade, ela também sempre teve que ver com o próprio Deus. O dilúvio veio porque o homem era maldoso para com o próprio homem, mas o homem era maldoso para com o próprio Deus. O texto bíblico diz que não havia o desejo deles se arrependerem. Exato, Eles faziam mal e para eles era normal o mal. E aí tem um ponto interessante, os homens viviam muito. Sim. Séculos, né? O livro de Gênesis fala sobre isso, você pode ter acesso aí no capítulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, a longevidade, homens que viviam mais de 900 anos, porque o corpo era tão forte que até mesmo no mundo de pecado, eles resistiam o máximo possível às doenças. Imaginem, um homem com muitos séculos de vivência na maldade, né? Até o nosso manual, Rubens, não sei se você percebeu, fala que naquele território ali da Mesopotâmia, aquela região ali do Oriente Médio, eram milhões de pessoas que viviam ali, milhões, milhões e milhões. A humanidade estava concentrada ali, não é? Sim. Imagina essas pessoas todas vivendo muito na maldade, um mais malandro do que o outro, um mais enganador do que o outro, um tentando fazer melhor do que o outro. Imagina que tragédia estava a humanidade naquele território ali. E, pastor Lanz, é interessante o senhor mencionar esse ponto, porque o nosso manual ele apresenta uma tentativa de união não aprovada por Deus. Né? Como dito em Gênesis 1, Gênesis 9, Deus disse para que eles fossem fecundos, para que eles se multiplicassem e enchessem a terra. E passado um período do dilúvio, eles tentaram um tipo de união. Não, vamos fazer aqui uma torre, vamos construí-la para que o seu topo chegue ao céu, se vier um outro dilúvio, aí uma forte chuva, a gente sobe até lá, não vai ter problema nenhum. E ali o ponto, né, aquilo que o pastor já comentou, que já mencionamos aqui, para que o nosso nome seja tornado célebre. Então, nós estamos discutindo e vamos discutir durante todo esse trimestre, né, o tema da união, mas não é todo tipo de união que Deus aprova. Por que Deus, que é o Deus da união, o Deus que quer estar junto, né, que quer unir o seu povo, não aprovou aquele tipo de união deles? Porque era uma união à parte de Deus, né? É o nosso nome que vai se tornar célebre aqui. Deus estava deixando de lado. Deus tinha mandado ir, eles queriam ficar. Então, essa é uma coisa importante para nós pensarmos, inclusive para os nossos amigos, né, que estão nos assistindo. Cuidado com que tipo de união nós estamos pregando ou tentando impor na nossa igreja, na nossa casa, na nossa família, Exatamente. no trabalho, enfim, porque não é todo tipo de união que Deus aprova. A união, ela precisa ser feita ou levada em consideração a palavra de Deus, a ordem de Deus. Exatamente. Né? Pois não. Agora, é interessante a gente notar que em meio ao caos, em meio a pessoas que se depravaram, a gente encontra Adão, logo após a queda, Deus apresenta um plano de reunião, um plano de religação de Adão e Eva com Deus. E a gente também encontra, é muito lindo apresentar Deus encontrando em Noé uma família que estava disposta a estar ligada a Deus. Aquela única família, como eu havia dito aqui anteriormente. Encontramos em Adão e Eva o fio de ligação com Deus, um casal, um casamento. Havia problema naquela família? Havia. Logo, quando eram apenas 4 habitantes do planeta Terra, quando eram apenas 4, um irmão mata o outro, desunião entre os irmãos. E, inclusive, no guia de estudos do professor, a gente encontra que Adão, a tristeza de Adão em presenciar aquele caos
que estava se instaurando no mundo, e Adão viveu muito, né? Adão viveu muitos anos, ele presenciou o caos, não foi só ali 80 anos. Ele sofreu muito por ver a consequência, Sofreu muito. da ação dele, da decisão dele. Chegou não tão distante assim dos tempos do próprio dilúvio, Pois é. Adão e Eva. Mas aí eu fico assim pensando, a gente comenta aqui do caos, da desunião, mas como nos tempos bíblicos, desde o princípio, Deus tinha os seus, que aceitavam a influência divina, a palavra de Deus, que nos tempos de Adão e Eva era face a face, conversando, agora Deus falava aos ouvidos, e aí a gente pode pensar assim nos nossos amigos, não é? Às vezes alguém tem uma casa, vive uma situação de desunião, mas a partir de você, a partir de um amigo, a partir de nós, nós podemos dizer, Senhor Deus, mas eu decidi me unir ao Senhor e viver esse amor que é o elo da unidade cristã. Isso é maravilhoso. 2 pontos para a gente já começar a encaminhar o encerramento do nosso bloco aqui. O nosso manual fala sobre aquele sentimento imediato de Adão e Eva quando nasceram os 2 filhos, Caim e Abel, e eles viram essa questão da desunião, falta de amor e a falta de harmonia muito clara na vida deles quando os irmãos se desentenderam sobre a adoração a Deus. Exatamente. Então, quer dizer, um tentando dominar o outro no campo espiritual também, porque um obedeceu e o outro não obedeceu, e o que não obedeceu matou o irmão. Caim matou Abel. E aí, triste, uma situação complicada para um mundo que tinha 4 habitantes naquele momento. Você tem um assassino, 1/4 do mundo assassino, 1/4 estava morto, assassinado, Exatamente. e a outra metade chorando Sofrendo. pelos 2, né? Que tristeza. É uma tristeza muito grande. muito. Esse sentimento foi progressivo, foi até o dilúvio. Deus falou, chega, não dá mais. Veio o dilúvio, os descendentes de Noé continuaram firmes como foi Noé, ou eles acabaram se desviando de novo do caminho de Deus? Como é que foi essa sequência? Imediatamente ao dilúvio, né? Depois que eles saem da arca, nós encontramos ali aquilo que o pastor mencionou, Noé, a família, alguém que resolveu servir a Deus, ser fiel a Deus, fazendo o sacrifício, aquela coisa toda, puxando a adoração, né, ao Deus verdadeiro. Mas logo ali nós já vemos aquele episódio em que Noé ficou embriagado e o filho foi lá e contou para os outros aquela vergonha que aconteceu. E a sequência que nós acompanhamos a partir daquele momento é que a degradação continuou. Quanto mais longe do ponto da criação, né, a raça humana estava, né, caminhando aí pelos anos de vida, mais foi se degradando fisicamente, mentalmente e também na questão da promiscuidade ou no sentido do pecado em si, em todas as suas formas. Né? Exatamente. Nós encontramos ali essa degradação, esse rebaixamento, né, das normas, enfim, dos princípios. Exatamente. Pastor Edmilson, segura o seu comentário, porque eu vou chamar um intervalo e já você completa o seu raciocínio. Tá bom? Uma piadinha, pastor. Mas conta a sua piadinha no terceiro bloco. Nós já voltamos em instantes, por favor. Nós não queremos que você saia daí, tá bom? Em 2 minutos estamos de volta.